Olá, boa noite. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa primeira aula sobre sombras. Fabiana, olá Fabiana, bem-vinda, boa noite. Pessoal que for entrando, por gentileza, dá só um ok se o áudio, se a imagem tá legal. Vocês estão me ouvindo bem? Conforme for entrando, só dá um ok para a gente ver se está tudo legal, se precisa ajustar alguma coisa. Ah, o áudio tá beleza. Olá, Fernanda, Janine. Fabiana, diz que é sempre bom estar com vocês. Gratidão. Gratidão pelo carinho. Olá, Viviane, seja bem-vinda. Alice, sejam todos bem-vindas. Dando só um minutinho aqui para o pessoal ir entrando para a gente dar início aí à nossa aula. Darlene, olá Darlene, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vou falando um pouquinho aí sobre esse tema. Quem já vem acompanhando aí nosso trabalho, né, percebeu aí que a gente vem falando bastante sobre as sombras. É um assunto que particularmente eu sou apaixonado, adoro muito sobre o tema. Então venho sempre aí buscando trazer conteúdos para vocês, conteúdos que foi muito importante na minha jornada, no meu processo individual e dos nossos clientes e alunos também. Venho auxiliando bastante, tudo que é útil, tudo que é legal, eu gosto sempre de estar trazendo aí conteúdos para vocês. E a sombra, por ser um conteúdo assim que me brilha os olhos, eu resolvi então montar uma sequência maior, né? E o pessoal gostou. Eu comecei a fazer algumas lives, tem 2 lives sobre sombras, né? Fiz alguns workshops e o pessoal gostou e sempre vem pedindo, então preparei aí para vocês aí com muito carinho um conteúdo bem legal para esse mês, uma maratona de sombras. Deixa eu ver, a Raine falou, pensa em um tema que eu super curto aprender. Ah, legal, Raine. Pessoal, quem entrou aí, eu não deu para dar um alô, tava falando, subiu aqui rapidinho, então fica aqui um beijo carinhoso aqui para vocês, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula. Então, quem está entrando agora, ou quem não viu as postagens, o tema de sombras eu separei então 4 aulas, tá? Vão ser 4 aulas gratuitas que eu vou deixar disponível aqui no Instagram. A primeira é hoje, né? E teremos então uma sequência aí nas próximas 3 terças-feiras também. Teremos sequência. Então a aula de hoje vai ser uma introdução sobre as sombras, né? Quem quiser aprofundar mais também, eu já deixei 2 lives já gravadas, também tem no perfil. Quem quiser pode assistir lá também. Hoje eu vou fazer uma introdução básica aí sobre o tema das sombras, principalmente para não ficar confuso para quem está começando agora. Então quem não viu as outras pode ficar tranquilo. Daqui eu vou montar uma sequência desenvolvendo um raciocínio, então não precisa assistir as outras 2 primeiros, tá? Para poder entender sobre o assunto. Eu já vou deixar aqui de uma forma tranquila, de fácil entendimento, ok? Agora, quem quiser aprofundar, né, pode assistir essas 2 que já estão gravadas lá, ok? Na semana que vem nós vamos falar então sobre as sombras no relacionamentos, né? Muitas pessoas me pediram também para poder fazer uma live, algum evento sobre relacionamento, e muitas pessoas também me pediram sobre sombras, então eu vou unir as 2, eu vou falar sobre a sombra no relacionamento, né? Então vamos trazer também esse tema. Eu vou falar também no dia 22 sobre a sombra coletiva, e a última aula eu vou deixar aberto para interagir com vocês, fazer perguntas, né? Então vocês podem anotar as dúvidas que tiverem durante as 3 aulas, e também pode trazer, claro que vocês podem interagir comigo, pode deixar a pergunta escrito aí, né, que no desenvolver aqui da live, da aula, eu vou respondendo,
Se não der para responder por aqui, vocês sabem que eu sou muito aberto, podem me perguntar lá no privado ou podem trazer aí as questões para a última aula, que vai ser só para tirar dúvidas de vocês, ok? Então, separei esse conteúdo aí para vocês aí com muito carinho. Vamos dar início então aí à nossa aula. Vamos falar um pouquinho então sobre sombras, né? O que é uma sombra? O que é isso, Henrique? Sombra? É a sombra que aparece na parede, né? A sombra é algo demoníaco, é uma possessão, né? Tem várias pessoas tem sempre alguns questionamentos do tipo, tá? Então vamos lá. Então eu vou trazer um pouco, assim, de uma forma resumida, né? Uma simplificação do que é sombra, né? Para a gente não estender, porque sombra dá para falar tanta coisa. Eu quero trazer muita coisa legal para vocês hoje e dar um tempo para vocês perguntarem também, né? Para que o conteúdo fique adaptado para vocês. Então, sombras, o que são sombras? Sombras são aspectos psicológicos, né? São aspectos que o nosso ego, ele reprime. E isso faz parte da nossa psique, e isso vem influenciando e contribuindo para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas, para o nosso caráter, né? Então, sombra é um assunto muito, muito, muito importante, né? Uma outra questão que acaba pegando bastante, por sombra ser um aspecto psicológico, muitas pessoas falam assim, então isso é assunto de psicólogo, isso é só para quem é da área da psicologia que deve estudar isso, só para quem é terapeuta. Gente, não. Sombra tem, na minha humilde opinião, sombra tinha que ser ensinado desde o ensino básico, né? Isso tinha que estar na emenda escolar, porque isso tem um impacto direto na vida de todos, né? Isso é um dos pilares, né, da nossa vida. Quem vem acompanhando o meu trabalho, o nosso trabalho, vem percebendo aí que eu venho falando muito sobre o destino, sobre a natureza das nossas escolhas, né? Então tem alguns pilares que eu conceituo assim como principais e muito importante aí. E as sombras é um deles, né? Então, sombra, pessoal, não se apeguem a ser assunto de psicólogo ou de quem tentar aprofundado, entender de alguma coisa da mente humana, não. Sombra é um tema voltado para autoconhecimento. Sombra é um assunto que está por trás de tudo que você faz, deixou de fazer um dia na sua vida. Aquela irritação que você tem no dia a dia tem a ver com uma sombra. Aquele comportamento, aquele padrão que fica ali remoendo e repetindo todos os dias. Um acidente, um problema de relacionamento, um problema financeiro. Tudo por trás tem uma sombra reprimida aí, né? Então todos esses conflitos que passamos no nosso dia a dia. Então entender sobre esse assunto, né? Você não precisa ser um especialista na área, né? Mas o mínimo que você entender, ou só de já saber que isso existe, já é um grande avanço, né? Isso já tem uma grande implicação aí na nossa vida prática diária. Por que eu digo isso? Porque a sombra, por ser um aspecto psicológico e que contribui para o nosso caráter e as nossas escolhas, e a vida é feita de escolhas, então provavelmente tudo que vocês fizeram ou deixaram de fazer um dia teve uma pitadinha aí, teve o dedo da sombra, né? Então por isso que é importante a gente entender isso. No decorrer da aula vai ficar mais claro isso tudo que eu estou falando. Bom, então, desmistificando alguns assuntos, né, algumas coisas que são faladas. Primeiro que sombra, então, não é possessão, não é uma outra consciência que entra na sua, não é uma entidade, não é uma terceira pessoa, né, não é algo que foi criado assim, né, grosseiramente falando, não é um aparelho, um equipamento. Não, sombra é você. Porque senão a gente também entra naquela questão de que, então a sombra que é culpada dos meus problemas. Não é. Outra questão também, muito comum, a sombra é ruim? Depende. Depende do ponto de vista. Ela pode ser ruim tanto quanto o ego também pode ser ruim. E ela pode ser boa tanto quanto pode o ego também, né? Então, depende de como que você interage. Depende se é ela que assume o volante aí dessa máquina humana, né, do nosso corpo físico.
Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a sombra. Primeiro a gente tem que entender a natureza da nossa consciência, né? Então, para a gente começar a entender, é muito claro que a gente sabe que existe uma consciência por trás do nosso corpo físico. É o que nos individualiza, né? Então, se a gente for pegar o nosso corpo físico, a gente vem da mesma fonte, né? E o que nos diferencia de uma pessoa para outra são a nossa consciência, a nossa individualização, né? Então a consciência também ela é única, né? Então nós partimos do princípio de que existe uma única consciência que se individualiza, né? Para experienciar infinitas experiências. Então tem a consciência Henrique tendo uma experiência como Henrique, uma consciência João tendo uma experiência como João, uma experiência Maria, José, Pedro. E como nós somos partes de uma totalidade, de um todo, o que nos individualiza, né, de uma consciência para outra, se são todas iguais, o que nos individualiza é o nosso ego, né, que são as nossas personalidades, né, como se você pegasse um telefone, um aparelho celular. Todos são os mesmos aparelhos. O que vai diferenciar é a formatação desse aparelho, né? Então, o programa que vai ser instalado, o aplicativo, essa formatação, fazendo essa analogia, seria, então, o nosso ego. Então, como que o nosso ego ele é formado? O nosso ego, essa nossa personalidade, o nosso caráter, ele vai sendo formado de acordo com a nossa experiência como seres humanos, né? Então, tudo aquilo que a gente vai ouvindo, são dois mecanismos, né, na nossa psique, que é a nossa razão e a nossa emoção, né? Então, tudo aquilo que nós acreditamos, né, os nossos padrões mentais, as nossas crenças e os nossos sentimentos, que nós vamos alimentando, sentindo e expressando ao longo da vida, isso tudo vai contribuindo para o que nós somos, né? E isso nos individualiza, nos faz sermos únicos, né? De uma certa forma, né? Então, esse ego, essa nossa personalidade, o que nos individualiza, esse ego é uma moeda de dois lados. Nós temos o ego de um lado, que é a parte que se expressa, que interage com o mundo, né? E esse ego, ele tem o outro lado da moeda, que é a sombra. A sombra também é o ego. Porém, um lado se expressa, é o que nós mostramos para o mundo. E o outro lado que não é expressado, essa personalidade que não é expressa, é a nossa sombra, né? Então, ego e sombra é a mesma coisa. A diferença é que um expressa e o outro é reprimido. Essa parte reprimida, essa sombra, ela pode ser reprimida tanto do mundo externo quanto de nós mesmos. Se a gente fizer uma análise, tem muito pouco conteúdo sobre sombras na internet, né? E como eu falei, é um assunto maravilhoso que devia ser discutido nas mesas, nos bate-papos de família, ensinado na escola, né? Então, assim, tem muito pouco conteúdo e é um assunto muito vasto. E uma análise principal, assim, mais superficial, que a gente encontra de conteúdo, é que é o efeito espelho, né? Que nós vimos nos outros aquilo que nós escondemos do mundo externo, aquelas verdades reprimidas que a gente só consegue perceber no outro, né? Não está errado, está certo, né? Só que sombra é muito mais profundo que isso, né? Normalmente essa parte normalmente aquela que a gente não quer expressar para o mundo externo, né? Então, preconceitos, fraquezas, vergonhas, culpas, esses movimentos, esses padrões, esses sentimentos, essas características, né, que nós reprimimos e não expressamos com o mundo, para o mundo externo, normalmente a pessoa tende a observar esses movimentos no outro, né? Só que um assunto que eu gostaria de frisar, que eu gostaria de girar mais o conteúdo nessas 4 aulas, são aquelas verdades, são aqueles conceitos,
são aqueles movimentos, aqueles traumas, aqueles fatos reprimidos que é escondido, reprimido de nós mesmos. É aquela verdade que a pessoa ela reprime até sobre ela mesma. Por exemplo, vai ficar mais claro quando a gente começar agora a falar um pouquinho sobre de como que nasce essa repressão e como que ela se manifesta. Primeiro ponto importante para a gente fazer essa análise de sombra é que a sombra ela é uma repressão não só da personalidade. Tá? A sombra ela pode ser um sentimento reprimido, uma vontade reprimida, uma ação reprimida, ou um conceito, uma característica, tudo aquilo que é reprimido se torna uma sombra. Só que essa sombra, eu falei um pouquinho aqui que a sombra, o ego é o que expressa, e a sombra, ela não expressa, ela é reprimida. Só que o fato dela não se expressar não quer dizer que ela não está tendo influência na nossa vida prática. Muito pelo contrário, ela está atuando o tempo inteiro, por trás das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos conceitos. E isso implica nos nossos resultados. Como eu disse no começo, que a vida é feita de escolhas e as nossas escolhas são influenciadas pelos nossos aspectos psicológicos também. Tem outros aspectos que influenciam nas nossas escolhas, mas hoje a gente vai falar sobre as sombras, que é um deles. Então, o primeiro ponto importante para a gente entender que é onde, eu acho que é o primeiro conceito que deveria ser, assim, de uma certa forma mais compreendido. Trago a esse entendimento. Só de começar a se interagir com isso que eu vou falar um pouquinho agora, já muda muita coisa. Que na maioria vocês podem perceber depois dessa live, se vocês começarem a bater um papo com alguma pessoa que não conhece sobre sombras, você falar sobre o tema, vocês vão ver que é um assunto que é novidade para muitas pessoas. Então esse ponto é a pessoa entender que por trás das escolhas dela não existe apenas uma vontade. A nossa personalidade, não existe apenas uma personalidade Henrique por trás desse corpo físico. Existem várias personalidades, existem várias personas. Então eu sempre uso o exemplo aqui. Então tem o Henrique terapeuta, tem o Henrique professor, tem o Henrique pai, tem o Henrique amigo, tem o Henrique que está no clube jogando uma partida de futebol. Então, para cada movimento que nós interagimos no nosso dia a dia, nós temos uma persona atuando, se expressando. Então vocês vão perceber, comecem a perceber isso no dia a dia de vocês. Vão perceber que na hora que vocês estão num ambiente de trabalho, normalmente tem uma personalidade ali mais séria, mais concentrada, mais formal. Quando está ali num churrasco com amigos ou com a família, já tem uma outra postura. Então nós temos várias personalidades aí se expressando no dia a dia. Isso são o quê? São personalidades atuando no mesmo corpo físico. Essas é fácil da gente perceber. Então eu falando isso aqui, vocês analisando no dia a dia de vocês, isso aí é fácil de vocês perceberem. O que não é tão fácil perceber, que requer um pouquinho de prática e um pouquinho de estudo, é a hora que assume uma personalidade, que uma coisa você está vendo que ali no ambiente de trabalho tem uma personalidade séria. No churrasco está ali mais extrovertido, mais brincalhão, com a família é outra ali. Essa personalidade é fácil. Difícil é perceber aquela personalidade daquela criança de 8 anos que queria um brinquedo e a mãe não deu, e essa criança fez pirraça. E se essa pirraça foi reprimida lá atrás, e quando essa criança interior faz uma pirraça, já viram um adulto fazendo pirraça igual criança? Já perceberam um adulto que tem hora que tem atitudes infantis ou importa com coisas que até ela mesma depois fala assim, nossa, eu fiz isso, nossa, eu achei ruim por causa disso, eu impliquei por causa disso. As famosas ressacas morais. As ressacas morais.
Então, quem atuou naquele momento ali? Né? Naquele momento que teve aquele adulto fazendo pirraça. Essa foi uma personalidade de uma sombra reprimida. Né? Então, só nesse breve movimento, dá pra gente perceber que se uma personalidade de uma criança de 8 anos, reprimidas há 20, 30, 40 anos lá atrás, né? Se ela consegue se expressar hoje em alguns momentos do nosso dia a dia, isso percebendo agora, e nos momentos que a gente não percebe? Talvez muitas pessoas, com eu falando isso agora, consigam perceber alguns momentos. Ah, realmente, teve um momento que eu ou fulano teve uma atitude assim. Mas isso porque a gente está conversando agora. Quem está atento 24 horas por dia, prestando atenção nos movimentos? Né? Como que a maioria das pessoas passa um dia? Ou preocupadas com algo que nem aconteceu ainda, que talvez nem vá acontecer, ou remoendo coisas do passado. Né? Poucas estão vivendo o momento presente, muito menos analisando qual personalidade está atuando ali naquele momento. Né? Então, esses aspectos que dão um pouquinho de trabalho no início de ser percebidos. Né? Mas quando se percebe, tem uma influência muito grande. Né? Então, eu vou amarrando algumas pontuações que eu vou fazendo, e à medida que a gente vai desenrolando as aulas, vai fazendo sentido. Vamos começar então a entender como é que nasce uma sombra. Né? Vou usar alguns exemplos básicos, que talvez eu até tenha usado nas outras lives, porque eles são bem simples da gente entender. Uma criança, por exemplo, que está ali brincando. O ego dela está expressando, brincando. Né? A mãe chega e manda interromper a brincadeira. Lembra que eu falei que a sombra, ela não necessariamente é só a personalidade, pode ser uma vontade, um sentimento, uma emoção. Né? Então, imagina a criança está ali brincando, a mãe interrompe a brincadeira. Nesse momento, a criança ali com raiva, ela tem vontade de ter uma atitude agressiva com a mãe, de impor para a mãe, que falar que queria brincar, ou de mandar a mãe para aquele lugar. Veio a vontade de mandar a mãe para aquele lugar, a hora que ela vai falar, ela pensa, opa, se eu falar isso, ela vai me bater. Ou talvez até por uma questão de respeito, né? Nossa, que coisa feia, eu ia falar uma coisa dessa com a minha mãe. Né? Tudo bem, ela racionalizou o movimento. Ela racionalizou o porquê de não mandar a mãe para aquele lugar. Mas o fato dela racionalizar o movimento não quer dizer que a parte que queria mandar a mãe para aquele lugar ficou satisfeita. Então, nesse momento, nós já temos uma divisão de duas personalidades. Uma que entende o movimento e não quer mandar a mãe para aquele lugar, e a outra que queria mandar a mãe para aquele lugar. Já temos, então, uma desarmonia interna. E o que vai fazer? Uma das partes vai assumir o controle. Se a parte que manda a mãe para aquele lugar assumisse o controle, ela tinha mandado. Se o ego entrou na frente e, opa, não pode falar isso, mamãe não pode falar isso com a mamãe, e aí ela reprimiu essa vontade. Só que o fato de reprimir não quer dizer que essa vontade não exista mais, ela está ali. Ela quer se expressar. Lembra que a sombra e o ego é a mesma coisa? E o ego não quer se expressar? Então a sombra também quer se expressar. Só que se nós temos uma outra personalidade agora, que interrompe uma outra vontade, nós temos agora um dilema. Então essa criança ficou agora com duas personalidades internas. Uma que respeita a mãe e a outra que quer mandar ela para aquele lugar. E o ego vai ficar monitorando 24 horas por dia. Fala assim, não pode mandar a mãe, não pode mandar, e a vontade vai lá, eu quero mandar, eu preciso mandar. Ela não manda a mãe para aquele lugar. Mas na hora que ela está na escolinha, o primeiro coleguinha que esbarrar nela, ali a sombra já baixou, o ego baixou a guarda. Vem a sombra. Essa personalidade vai, pega e manda o coleguinha para aquele lugar. Aquilo que não foi expressado com a mãe, expressa com o coleguinha. E aí manda o coleguinha para aquele lugar.
Só que o fato de se expressar não quer dizer que está resolvida a situação. Por quê? A sombra, qual o alimento de uma sombra? O alimento, assim, a grosso modo, falar, né? O que alimenta a energia que move uma sombra? São as emoções. Então, emoção, sentimento, independente de ser positivo ou negativo, se é uma alegria, se é uma felicidade, ou se é uma raiva, ou se é um medo, independente, se tem uma conotação positiva ou negativa, não deixa de ser uma emoção. No universo tudo é neutro. A faca é uma faca, você pode usar para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Então os sentimentos são a mesma coisa. Então se você alimenta uma personalidade, uma vontade, isso é fácil da gente perceber, né, Henrique? O sentimento é uma alimentação? É um alimento? Sim. Perceba uma vontade que você teve. Um projeto. Pega um projeto que você teve, algo que você queria fazer. Quanto mais você se motiva, seja de forma negativa ou seja positiva, mais intensidade você põe naquilo. Por exemplo, imagina que você queira comprar uma casa. Se você fica ali animado, alegre, toda vez que você pensa na casa, a lei da atração fala muito sobre isso, né? Quanto mais você põe energia naquele padrão mental, naquele pensamento, e essa energia é um sentimento, né? Você fica ali feliz, pensando na casa, vibrando, comprando, mas você vai intensificando tudo isso até que isso se torne realidade, né? Da mesma forma, quando a pessoa ela tem um sentimento negativo, ela está tão revoltada, ela está com tanta raiva de morar de aluguel, ela usa essa raiva para alimentar o movimento dela. Então, quanto mais raiva, toda vez que ela passa uma raiva com aluguel, mais ela fala assim, eu vou comprar uma casa para mim, eu vou comprar. Então, ela vai alimentando isso com o sentimento, né? Então, aqui é só um breve exemplo, só para vocês entenderem um pouco dessa questão de como que um sentimento ele alimenta algo, né? Ele intensifica. Então, da mesma forma, a sombra. Então, voltando no exemplo, eu falei assim, Henrique, então ela pegou, mandou o coleguinha lá para aquele lugar, a sombra manifestou, está resolvido, né? Não. Temos duas situações. Se a criança não manda ninguém para aquele lugar, ela está se alimentando de raiva, de repressão, ela está sendo, né, reprimida, sufocada ali, ela quer mandar e não pode, então ela está... Esse sentimento de repressão vai inflar, vai aumentar. É por isso que a gente percebe na nossa sociedade pessoas fazendo um furacão, uma tempestade em um copo d'água. Isso é uma sombra que já está anos ali sendo alimentada de repressão, de raiva, de ódio, que aí você não dá seta no trânsito, a sombra do outro pula e quer te matar lá no trânsito ali dirigindo. Então, isso é um exemplo. Da mesma forma, positivo. Se a sombra manifesta lá na escolinha, mandando o coleguinha para aquele lugar, o que vai acontecer? Ela vai ter uma sensação de prazer, eu me expressei, de controle, de estar ali no controle. Então a sombra ela pode querer se manifestar tanto por raiva de ser reprimida, quanto por o prazer em se manifestar. Isso a longo prazo pode gerar, nesse exemplo que eu comecei a desenvolver, que tem várias análises, mas aqui é só um exemplo superficial para a gente entender. Nesse exemplo tem muitas variáveis, né? Então o que eu estou pegando, quando eu falo superficial, é porque a gente não entrou nos detalhes, né? Porque claro que na individualidade de cada um, uma vírgula gera um reflexo muito grande lá na frente. Mas nesse exemplo curto, que eu usei só para a gente ilustrar, a longo prazo, essa criança então que manda o coleguinha para aquele lugar e alimenta essa sombra de prazer, ou seja, ela teve uma atitude agressiva e tem prazer com isso. Isso a longo prazo, se manifestado, pode gerar aquela pessoa que tem prazer em xingar o outro, fazer mal para alguém, né? Então é onde que gera normalmente esses comportamentos, essas personalidades. Então aqui foi só um breve caminho para a gente entender de como que nasce e qual a influência dela, né? Agora dá para a gente aprofundar um pouquinho para a gente entender, né? A Sâmia está perguntando, pode se tornar até um adulto agressivo por reprimir tantas suas emoções na infância? Sim. Por exemplo, uma criança que o pai espancava. Ela é uma criança, ela não tem como revidar.
Então ela está reprimindo as agressões do pai. E cada vez que ela está reprimindo essas agressões, né, gente, isso é físico do nosso corpo também. Né? Então a gente tem tantos padrões, mecanismos físicos que influenciam nas nossas escolhas. Fiz uma live bem detalhada sobre isso, até com o nosso querido amigo Paulo. Tem na live de destino também. Tem uma live sobre escolhas. Lá fala um pouco com detalhes quais são esses mecanismos por trás das nossas escolhas. E um deles é no nível físico, né, nós temos vários mecanismos, mas no nível físico nós temos o nosso cérebro, que é dividido em 3 camadas. Né? Então nós temos aí o cérebro reptiliano, que é responsável aí por luta ou fuga, fome, sexo, reprodução da espécie. Né? Sistema límbico, responsável pelas emoções, e o neocórtex, que é a nossa parte racional. Então uma parte do nosso cérebro ela é programada justamente para um mecanismo de defesa. Então você pode pegar um animal, por exemplo, um cachorro mansinho. Se você começar a bater nesse cachorro, uma hora ele vai revidar. É um mecanismo de defesa do animal. Né? E tem uma área específica do nosso cérebro que é responsável por esse comportamento, né, de defesa. Assim como você chegar na beirada de um prédio, em um lugar alto, o seu cérebro tem um mecanismo de defesa que te dá aquele frio na barriga, que você vai parar, você vai interromper. Então, uma forma de revidar, né, de revidar umas agressões, é um mecanismo automático do nosso corpo humano, no nível físico. Então, uma criança que é espancada, você acha que esse mecanismo de defesa não é ativo? Então, ele é ativo. Então o que vai acontecer, né, com uma pessoa que tem esse mecanismo? Ele é ativo, só que aí entra um padrão psicológico. Né? Aí entra a parte racional, não posso revidar, não posso bater no meu pai, é errado. Então ela tem o estímulo, né, de revidar, mas aí entra várias outras variáveis que podem impedir ela de revidar. E essas variáveis que vão impedir ela de revidar vai reprimir essa vontade de agressão. E isso cria uma sombra de repressão às agressões. Um momento que o ego baixar a guarda, quem que manifesta? A sombra das agressões. Então uma criança que foi sofreu muitas agressões, por exemplo, na infância, ela tem chance, sim, claro que são outras variáveis que pode, né, senão todo mundo que apanhava vira um agressor. Né, então tem outras variáveis que mudam um caminho para o outro. É o que a gente vem fazendo essas análises e fazendo esses estudos. Mas dos aspectos pode sim, Samia. Né, então essa criança pode se tornar um adulto e manifestar uma sombra agressiva. Então ela pode ser aquela pessoa socialmente amigável, aquela pessoa que convive, interage bem, e qualquer estímulo que ela tiver, ou qualquer momento que ela baixar a guarda, ela pode assumir uma personalidade agressiva, e aonde que aquela pessoa que nunca bateu na esposa, no momento de raiva, ela vai lá e bate, dá aquele tapa na cara da esposa. Né? E aí manifestou a sombra. E aí depois que vem o ego, que deu aquela cochilada, a sombra assumiu o controle, bateu na esposa, depois vem o ego e vem aquela ressaca moral, aquela culpa por ter batido. Isso é fácil da gente entender, analisando. Ponto de vista seguinte: se existisse apenas uma personalidade dentro do nosso corpo físico, não teríamos dúvidas. A pessoa batia e pronto, acabou. Né? Então só o fato, quando a pessoa cai nesse dilema, faço, não faço, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, fiz e me culpei, ou não fiz e me senti injustiçado por não ter feito. Né? Então, esses movimentos já nos demonstram como que é comum isso no nosso dia a dia. A gente consegue compreender essa desarmonia interna. E muitas pessoas não se questionam, né, sobre isso. Vão passando os dias de dúvidas, de dilemas, independente do que faz, fica aquela sensação de insatisfação. Né? Por que isso? Por causa desse dilema. Essa me perguntou, basta ter um gatilho que a sombra manifesta? Sim, pode ser. Ela pode ser manifestada por um gatilho, né?
ela pode ser manifestada pela baixa da guarda do ego, porque ela está querendo manifestar o tempo inteiro. Então pode ser um gatilho que vai ser a gota d'água e ela acaba se expressando. E o mais comum é quando o ego baixa a guarda. Quando que o ego baixa a guarda? Sobre alguns estímulos físicos, por exemplo, uma pessoa que bebe. Quando você bebe e você está uma influência sobre muita bebida alcoólica, por exemplo, o que acontece? Se você está consciente, se você ingere muita bebida alcoólica, o que você vai fazer? Você vai passar a ficar inconsciente, né, por causa dos estímulos que são inseridos no corpo físico. Se for em excesso, né, quando a pessoa fica embriagada, o que ela faz? Ela está adormecendo a consciência, adormecendo o ego. Ou seja, ela baixa a guarda. Adivinha quem vem? A sombra. Por isso que fala que o bêbado é sincero, por isso que a pessoa faz coisas quando está alcoolizada que normalmente no dia a dia ela não tem coragem de fazer, e aí no outro dia que aí já passou o efeito, e aí vem a consciência novamente, ou o ego toma as rédeas do volante. O que vai fazer? Aí vem aquela culpa, nossa, falei besteira, nossa, fiz tal coisa, muito comum em churrascos de família, né? Aquele irmão que acreditou a vida inteira que a mãe gostava mais do irmão, né? Aquela pessoa que acreditava que a mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, né? Independente se seja uma verdade ou não, talvez isso aí seja um ponto de vista dela de acordo com o que ela elaborou ali naquele movimento, né? Então ela ficou ali reprimindo uma carência, uma rejeição, nunca teve coragem de falar com a mãe, ficava com raiva disso, mas não expressava. Ó, vai alimentando essa repressão, vai jogando para a sombra, e aí ela projeta essa insatisfação, essa sensação de não ser amada pela mãe, essa raiva do irmão que era o preferido, e ela começa a projetar tudo isso no mundo externo. E aí ela vai casar, vai para um relacionamento, a gente vai aprofundar isso na live de relacionamento, e aí se ela tem essa repressão, essa sensação de não ser amada pela mãe, que nunca foi expresso, nunca foi falado, ela começa a projetar isso em outras áreas da vida dela, a sombra vai vazando, agora ela não se sente mais amada pelo companheiro, pela companheira, e vai virando aquela bola de neve. E ela vai reprimindo tudo isso, ela não tem consciência disso, não sabe que isso é uma projeção da sombra dela, e fica aquela questão mal elaborada, e aí ela vai para o churrasco de família. Ali ela toma uma, toma duas, três, quatro, 5, 6, 10, 20, um engradado, 8 engradados, adormeceu o ego. Quem que aparece? A sombra reprimida, né? E aí xinga o irmão, fala coisas com a mãe, aí briga com a mãe, aí vira aquela questão que vocês já devem ter presenciado alguma situação parecida, né? Então quem que manifestou ali naquele momento? Uma sombra, né? Então, daí vocês viram que dá pra gente fazer muita análise em cima disso, né? Então tem muitas variáveis, né? Então sombra não é só aquilo que escondemos de nós e vemos no outro. É também. Mas eu gostaria de seguir nessa linha dessas 4 aulas, principalmente essas verdades sobre nós mesmos, né? Aquilo que nós reprimimos sobre nós mesmos. Porque eu gostaria de fazer essa análise para a gente começar a entender o porquê desses conflitos no nosso dia a dia, né? Tava um assunto que eu comecei a desenvolver aqui também, que seria interessante de frisar, que eu gosto muito de chamar a atenção, é a gente começar a entender, né, que é o que eu falei, que quem entender pelo menos essa questão já está assim, grandes passos de resolver algumas questões, é entender que por trás da natureza das nossas escolhas não existe então só uma personalidade. Um exemplo que eu adoro trazer para a gente entender isso é um carro. Imagina um carro com um volante, 5 pessoas dentro do carro, cada um querendo ir para um lado. Um quer virar para a direita, outro quer virar para a esquerda, outro quer ir para frente, outro quer ir para trás, outro quer ficar parado, não quer ir para lugar nenhum. Olha a desarmonia, a confusão que vai dar. Imagina esse carro transitando numa BR com 5 pessoas indecisas. Para que caminho esse carro vai? Não dá um problemão? Na nossa vida, esse carro somos nós. Essa BR
é o caminho que a gente está trilhando todo dia. Né? Então o carro lá está passando pela BR, a gente está passando por relacionamento, pelo emprego, com a família, nos relacionamentos amorosos, na saúde. Isso tudo a gente vai transitando, a gente vai passando da nossa experiência toda, do momento do nascimento até a nossa morte. A gente vai passando N experiências materiais com esse corpo físico, esse carro passando, transitando. Só que, no exemplo que eu trouxe do carro, são 5 personalidades. A gente já tem um problemão se esse carro estiver na BR com 5 pessoas em desarmonia. Só que o nosso corpo físico não tem só 5 personalidades. É difícil até de enumerar, mas quantas personalidades são criadas ao longo da nossa experiência? Quantas sombras são reprimidas? Quantas questões são mal elaboradas? Quantas crianças traumatizadas passaram por N situações ao longo da vida, ao longo da experiência, sem saber o porquê que aconteceu? Isso ficou mal resolvido. Então uma parte teve um entendimento, a outra parte foi reprimida e já gerou 2, daí a pouco vivencia outro conflito que já fica mal elaborado, já tem outra personalidade, aí aqui apanhou, reprimiu a vontade de agredir, ali a mãe gosta mais do irmão, ali eu queria um chocolate no supermercado, a mãe não deu, queria ganhar uma bicicleta, ganhou um conjuntinho de moletom no Natal, olha quantas... Aí queria xingar a mãe porque não deu a bicicleta, não xingou, guardou aquilo. E quantas questões são mal resolvidas ao longo da nossa experiência? Cada uma gerou uma personalidade e isso tudo está aí dentro, remoendo e querendo se manifestar o tempo todo dentro do nosso corpo físico. Né? Então, o resultado na prática é o que a gente observa no dia a dia. Né? Bastantes conflitos, as pessoas cada vez sem entender o porquê, de onde começou, por que veio, por que fez tal coisa, por que tomou determinada escolha. Vou falar muito aí na questão do relacionamento. O relacionamento vou deixar para usar exemplos de relacionamento na próxima aula, para a gente entender. Mas na área profissional, a pessoa entra e segue uma carreira. Quem escolheu a faculdade X em vez da Y? Será que foi o ego? Será que foi a consciência? Será que foi a sombra? Será que ela tinha um sonho de ser enfermeira, de ser médica, de ser engenheira, mas o pai era advogado e tem uma sombra de uma carência do pai, reprimida de carência, e essa sombra está ali o tempo inteiro, está um adulto buscando uma atividade profissional, mas tem uma sombra de uma criança ali querendo chamar a atenção do pai, ansiando ali por um carinho, por uma atenção, e ela reprimiu tudo isso, e no momento dela fazer uma escolha do vestibular ali, naquele momento o ego baixa a guarda e aí vem a sombra buscando a aprovação do pai, e ela se inscreve na faculdade de Direito, em vez de fazer engenharia ou enfermagem. Será? A gente percebe isso se a pessoa está ali naquele curso de engenharia com aquela sensação de insatisfação. Se não está fluindo, se não está andando, se não está dando certo, se está insatisfeito, se está no dilema, tem uma sombra. A gente percebe isso. A pessoa está em casa e cai no dilema. Hoje é dia de folga, arrumo a casa ou vou assistir um filme? Quando o movimento é neutro, quando o movimento ele é bem elaborado e a pessoa toma uma escolha consciente, independente se ela vai fazer algo ou deixar de fazer, está tudo certo. Então, nesse exemplo, se ela no dia da folga, se ela opta por assistir um filme, está tudo bem. Se ela opta por arrumar a casa, está tudo bem. Agora, a pessoa, se ela tem uma desarmonia interna, independente do que ela fizer ou deixar de fazer, ela vai ficar incomodada. Se ela caiu no dilema, se ela arruma a casa, na hora que ela está arrumando casa, ela vai ouvir aquela vozinha remoendo na cabeça dela. Nossa, mas no dia da sua folga você está trabalhando, por que você não vai descansar? Ou seja, então ela vai arrumar a casa insatisfeita porque não descansou. Se ela descansa, a personalidade que queria arrumar a casa não vai deixar ela nem descansar. Ela vai rodar para um lado, vai rodar para o outro, não vai conseguir nem dormir. A vozinha vai lá, a casa está uma bagunça
e aí você, em vez de aproveitar sua folga e arrumar a casa, você está aí de perna para o ar, de barriga para cima, né? Ou seja, a questão não é fazer ou não fazer, e sim a conotação por que é feita tudo isso. Então, quando a gente começa a entender esses aspectos e começar a buscar trabalhar tudo isso, algumas questões vai ser simples de ser resolvida, né? Você refletindo um pouquinho aí no seu dia a dia, você começar a se questionar, né? Você vai conseguir resolver algumas questões. Algumas mais complexas, mais complicadas, talvez você precise de ajuda, talvez você precise de terapia ou de autoterapia, talvez você precise de alguma coisa para te ajudar, né? Mas o fato de já saber que isso existe e buscar algo já é um caminho, né? Porque quantas pessoas vivem insatisfeitas, entram na questão do acaso, né? E aí entra na questão do acaso, né? Ah, não, mas nós me formei em engenharia, mas não dá certo. Por que um engenheiro tem sucesso e outro não? Por que a pessoa está se punindo em não vivenciar uma realidade que ela pode se sentir bem, satisfeita, né? Ter uma autorrealização pessoal e profissional? Por que isso acontece? Pessoas vivenciando sobre os mesmos, as mesmas influências econômicas, sociais, tiveram a mesma formação, passaram a mesma faculdade, estão ali no mesmo mercado de trabalho, por que uma vai para frente e a outra não vai? Né? Quais são os fatores que diferenciam uma da outra? Né? Então, quando a gente começa a questionar essas questões e começa a entender o porquê disso, começa a ficar claro, né? Então, começar a questionar a natureza das nossas escolhas, o que vocês vêm fazendo ou deixando de fazer, foi escolha sua? Foi uma sombra? Será que tem uma personalidade aí se autopunindo? Por que quando você começa a fazer algo, está tudo encaminhando, e aí uma hora ou outra você mesmo puxa o tapete, deixa de tomar aquela atitude que seria determinante naquele resultado que você buscou? A pessoa passa ali 10 anos buscando algo, chega no dia de conseguir, ela mesma faz algo que se sabota. Tem a live de autossabotagem também, onde é que eu entro com detalhes nessas questões, né? Por que a pessoa faz isso? Com ela mesma. A autossabotagem, quem que é? É uma personalidade da própria pessoa que se autossabotou. Ou seja, se está se autossabotando, tem uma parte aí que não quer esse resultado. Entramos na desarmonia. É o carro, um quer virar para a direita, outro quer para a esquerda. Então uma pessoa quer ser próspera financeiramente, mas se tem uma personalidade que tem culpa em ganhar dinheiro, aí ela mesma se sabota no resultado financeiro. Se tem uma personalidade que busca o príncipe encantado, mas ela só atrai tranqueira, ou quando ela atrai uma pessoa bacana, ela vai lá e ela mesma puxa o tapete, ela faz coisas ali, enquanto ela não estragar esse relacionamento, ela não sossega. Por que isso acontece? Tem uma personalidade que não quer. Uma dessas personalidades pode ser essa sombra. Então, e não é pelo fato dela estar se sabotando que a sombra é ruim. Ela só quer se expressar. Só que o que normalmente a pessoa faz? Mais concreto, mais repressão, e vai virando essa bola de neve, e o resultado na prática é o que a gente observa aí no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente vem construindo alguns conteúdos aqui para frisar para vocês o quanto é importante começar a entender a natureza das escolhas de vocês. Quanto é importante a gente saber desse acaso, começar a criar a realidade de vocês, né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro de si, começa a achar essas respostas. No começo dá trabalho? Dá. Gente, eu sempre falo nos treinamentos, na oportunidade que eu tenho, gente, trabalho a gente vai ter de qualquer forma, porque viver uma vida insatisfeita, com problemas daqui e dali, isso dá trabalho. Dá trabalho. Ficar anos se relacionando com pessoas no ambiente de trabalho que você não suporta. Dá trabalho trabalhar numa profissão que você não gosta. Dá trabalho viver num relacionamento que não se dura mais. Dá trabalho
passar por situações financeiras. Então, gente, trabalho vai ter de qualquer forma. Então, já que vai ter trabalho de alguma forma, que tal ter trabalho buscando trabalhar essas questões internas? Já que vai ter trabalho mesmo, vamos trabalhar pelo menos resolvendo para que se tenha uma vida plena em todas as áreas, né? Então, isso é muito importante, olhar para dentro de si, né? Sair da questão de abrir mão do acaso e começar a criar a realidade de vocês, né? Comecem a se questionar, né? Então, eu deixei no Instagram, tem alguma sequência de lives, quem quiser aprofundar, que eu estou fazendo a introdução, a gente vai ter essas 4 aulas. É importante, quem não assistir, eu sempre busco deixar gravado as aulas, né? Então algumas eu consigo, outras eu não consigo, essa aqui eu vou fazer o possível para deixar gravada. Se não ficar, vocês podem assistir as outras gravações que eu deixei no perfil, que vai complementar esse raciocínio para vocês virem mais preparados aí para a próxima aula, que vai ser na próxima terça-feira, tá? No dia 15, a gente vai falar sobre as sombras no relacionamento, tá? Se eu conseguir deixar gravado, legal, dá para vocês reverem, quem quiser aprofundar. Algumas perguntas que o pessoal costuma fazer também: Henrique, mas como que eu vou trabalhar tudo isso? A sombra é um assunto de autoconhecimento, né? Então você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser expert no assunto, não precisa ser especialista. Quando mais vocês entenderem, questionarem, entenderem e pesquisarem mais sobre vocês, mais conteúdo vocês vão ter para se trabalhar. E tem ferramentas maravilhosas aí, né? Aqui que eu sempre indico, que eu trabalho, é a HQI, é uma ferramenta maravilhosa que você pode trabalhar esses aspectos, então fica mais leve para você fazer essas pesquisas, olhar para dentro, né? Porque olhar para dentro a gente sabe que dá trabalho, dói um pouquinho. Agora, se você tem uma ferramenta para trabalhar tudo isso, né? Aqui nós trabalhamos em HQI, você pode integrar com a que você já tenha, se você já tem alguma ferramenta, né, terapêutica, se você já faz algum acompanhamento, se você já pode integrar tudo isso, se você quiser agregar HQI, se você não tem nenhuma, quiser conhecer HQI ou qualquer outra, tem muita coisa bacana aí, né? Nós trabalhamos com HQI, temos alguns encontros aí, podem olhar no meu perfil, tem postagens ali, encontros gratuitos, tem cursos, tem vários conteúdos onde vocês podem agregar. E a questão do destino, que a gente falou muito sobre escolhas, né? Quem quiser também aprofundar nessas questões, de começar a compreender esses aspectos que influenciam na natureza das nossas escolhas, né? Eu gostaria de deixar um convite para vocês também, né? Que nós criamos recentemente uma comunidade chamada Criando Destino, é uma comunidade online, né? Onde os membros têm acesso a conteúdos exclusivos. Então eu estou preparando conteúdos e fazendo aulas exclusivas para os membros, né, com todos os aspectos aí que a gente vem estudando e trazendo esses conteúdos ali de uma forma, uma sequência linear, onde a gente consegue desenvolver um raciocínio, um assunto. E como é Criando Destino, que tal você também criar a sua aula, né? Então nós temos agora também todo mês aulas que vão ser para os alunos vão escolher. Então vai ter temas que eu vou trazer para vocês, né, da sequência das aulas que eu venho disponibilizando para vocês, com conteúdos para vocês terem consciência desses pilares aí, né, para que vocês criem um destino, e sombras é um deles. Então a gente vai ter essas aulas exclusivas dentro da plataforma, e temos também os conteúdos que vocês vão trazer, né, e mais outros conteúdos que vamos alimentando. Se você deseja fazer parte, deixar também esse convite, né, na bio do meu Instagram tem o link de acesso, onde você consegue fazer parte dessa comunidade, experimentar, verifique se faz sentido para você, né? Então tem o link de acesso lá para você, na biografia do meu Instagram tem o link que você acessa direto a página onde você pode experimentar a plataforma aí por 7 dias gratuitos. E aí, se você não gostar, tudo bem. Se você gostar, você é muito bem-vindo, você pode fazer parte da nossa comunidade. A mensalidade dela é apenas R$ 44,00, tem pacotes anuais onde fica com desconto, né? Você tem um desconto nessa mensalidade, e você
depois dos 7 dias quiser fazer parte, ainda tem uma garantia de 14 dias, então tem aí o conteúdo para você estar acessando, né? Então se você então você tem 7 dias gratuitos para experimentar a plataforma, e se você quiser fazer parte ainda tem 14 dias de garantia, né? Então dá para você experimentar a plataforma, verificar se faz sentido para você. Então a gente vai estar alimentando aí com muito conteúdo e seguindo dando sequência com conteúdos para vocês, né? Outra informação também que eu gostaria de trazer para vocês, deixa eu ver aqui, nossa agenda tem no perfil do Instagram com todos os nossos eventos, as datas das próximas aulas também, tá? Deixa eu ver aqui algum outro recadinho aqui importante. Falei das datas das aulas, quem chegou depois, essa é a primeira aula sobre sombras, tá, pessoal? Então vocês, quem quiser dar sequência nas aulas, teremos nas próximas 3 terças-feiras as outras aulas. Vou fazer o possível para deixá-la disponível para vocês aí estarem assistindo. Então na próxima terça-feira a gente vai falar sobre a sombra no relacionamento. Então muita gente pediu para poder falar sobre relacionamento. Então eu vou trazer o conteúdo da sombra, como que os nossos aspectos reprimidos influenciam nos relacionamentos. A gente vai fazer então essa análise aprofundada na próxima terça-feira com os exemplos voltados para os relacionamentos. No dia 22 vamos ter a sombra coletiva, e no dia 29 eu vou estar abrindo a aula toda para perguntas e respostas, tá? Quem quiser fazer perguntas podem fazer as perguntas aqui. Deixa eu ver, parece que muita gente perguntou aqui, só que subiu. Se eu não atender todos aqui, pessoal, pode me chamar depois no privado, pode anotar para a última aula, tá? Deixa eu ver aqui a Sandra. Ei, Sandra! Boa noite, seja bem-vinda, querida Sandra. Poderia ser comodismo ou insegurança ou sentimento de incapacidade, tanta coisa. Realmente tem muita coisa, Sandra, e todos esses sentimentos também, como eu disse no comecinho, a sombra, ela não é só uma vontade ou um padrão mental ou um comportamento que pode ser reprimido, né? Os sentimentos também, e é uma das partes que eu mais gosto de analisar, né? Até porque um dos mecanismos que está por trás das nossas escolhas são os padrões emocionais. Então muita coisa a gente faz por medo ou deixa de fazer por medo. Muitas das coisas a gente se pune por causa das culpas reprimidas. Muitas das coisas a gente projeta no outro por causa das injustiças reprimidas. Então assim, as emoções têm a sombra de um sentimento tem essa resposta, né? Muito direta, né? Principalmente também, aí, como você trouxe, a insegurança e a sensação de incapacidade, né? Então, se você quiser anotar essa perguntinha e trazer essa questão, dá pra gente fazer uma análise muito legal aí também na última aula. Isso aí dá pra gente fazer muita reflexão, muito raciocínio, trazer muitos exemplos para vocês aí, só nesses dois sentimentos aí, como que uma sombra de insegurança e de incapacidade tem um impacto no nosso resultado, né? Deixa eu ver que a Viviane perguntou: como faço para lidar com a minha mãe? Ela faz pirraça o tempo todo para chamar atenção, e aí se eu não faço o que ela quer depois, fico me sentindo culpada. Então, Viviane, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Falta um minutinho. Eu não sei se vou conseguir responder essa pergunta só agora com 1 minuto, porque só por aqui dá pra gente analisar muita coisa, né? Principalmente você trouxe aqui a questão da culpa de uma forma assim mais simples e uma análise mais superficial que eu trago para você analisar. Quais são as culpas que você carregou ao longo da sua vida que pode estar sendo projetada nesse movimento? O fato de você se sentir culpada com a questão da mãe hoje pode ser uma repressão de alguma sombra de culpa lá atrás, tá? Pode me chamar depois no privado que eu entro com detalhes para ser mais direto. O Instagram já está colocando aqui que vai cortar, então antes de cair eu gostaria de deixar um beijo para todos, um beijo carinhoso, um abraço para todos vocês. Aguardo vocês aí na próxima aula, e quem quiser fazer parte da comunidade, só clicar na bio do Destino, tem lá o link para vocês experimentarem.